Olá, estamos começando a nossa live hoje com um grande convidado, um querido amigo, Diogo Correia. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Elisa, querida, Maria do Carmo, Dani, Ellen e o Zara, um beijo para vocês. Oliveira, Martinelli, Raquel, hello! Beto Dias, bem-vindos, gente. Olha, temos hoje uma conversa de altíssimo nível aqui, graças ao meu querido amigo, meu convidado, Diogo Correia, que está chegando aí. Ah, achei o Diogo aqui. Go live. Ok. Olá, meu caro Diogo. Oi, Elison. Boa noite. Como vai? Maravilha! Ótimo, Diogo. Muito bem. E você, Diogo, como você está? Bem também, graças a Deus, tudo bem. Firme e forte, seguindo em frente. E é isso que Pois é, Diogo. importa, né, Elison? É isso aí, né? A gente, eu, aqui no Instagram tem aquele, na hora que você coloca o Stories, você pode colocar música, né? E Sim, uma das, sim. eu coloquei uma música no post falando dessa nossa live juntos, né? Sobre sim a vida, né? Apesar de tudo. E era uma música do Frank Sinatra, que é Sim, fantástica a música, que ele fala sim. assim, né? That's life, parará. E é mais ou menos assim, a vida é assim. Em abril você está lá no alto, você tá tudo bem. Em maio você está jogado no chão, tá tudo dando errado. Mas em junho eu vou voltar. É basicamente isso que a gente está vivendo nesse momento, não? Me parece que Sinatra teve uma intuição muito apropriada daquilo que ele não veria, Exa- melhor dizendo. De Exatamente. fato, cada dia é uma situação nova, uma exigência nova, ainda mais nesse momento que a gente tem passado por uma circunstância mundial, né, Elison? Com tantas questões aí sobrepujando e exigindo da gente posicionamentos, decisões, enfim, direcionamentos importantes da nossa vida e da nossa trajetória, né? Sem dúvida. Diogo, eu quero começar nessa nossa live aqui, esse nosso bate-papo. Sim. Primeiramente, assim, te agradecendo muito, dizendo publicamente o quanto admiro você como pessoa e como profissional, né? Nós fizemos aí uma especialização juntos há um tempo atrás, uns 10 anos atrás, Por aí. não Não é? vamos contar a nossa idade, Edson. Não Vamos vamos deixar contar o a nossa idade. mistério assim. Faz um tempinho. Sim. E assim, é sempre uma alegria estar com você, obviamente, partilhar, né, de tudo dessa nossa amizade, mas é muito bom, Diogo, ouvir você, né? E não sou só eu que digo, tenho certeza, e já ouvi muitos de seus alunos partilhando isso com você. É sempre uma experiência muito grata poder te ouvir. E a gente estar aqui hoje é muito bom, né, com todas as pessoas que estão aí nos seguindo, que estão nos ouvindo agora, e também com as pessoas que vão assistir a gente depois. Sim. Principalmente porque é uma mensagem maravilhosa que a gente é portador dessa mensagem, a que pese o fato de, às vezes, a gente não dar conta de, de transmiti-la à altura do que ela representa. Mas obrigado, seja muito bem-vindo, Diogo. Eu que agradeço bastante, Elison, pelo convite.
É uma grata alegria poder estar me encontrando com você, com as pessoas que estão nos acompanhando nessa transmissão. Realmente foi um tempo bastante importante, aquele que a gente percorreu na especialização em logoterapia e análise existencial, lá em São Paulo, né, Pois é. pela Sobral. Mais de 10 anos, eu acredito que isso mesmo. Eu de matemática sou um pouco atrapalhado, enfim. E desde lá, como é importante a gente perceber e reconhecer o quanto que fomos tendo apresentações, convocações da vida e fomos, desde lá, respondendo a esses convites, a essas oportunidades que a vida vai trazendo para a gente, em circunstâncias que são circunstâncias bastante oportunas, confortáveis em alguns momentos, e também nas circunstâncias que são desafiadoras e exigentes, como as circunstâncias que o Dr. Viktor Frankl vivenciou na sua trajetória pessoal, na sua trajetória como profissional médico, psiquiatra e neurologista, como criador da logoterapia e análise existencial, que, sem sombra de dúvidas, também foi um percurso bem exigente, não para se fazer entendido, porque entendo que essa não foi a intenção de Frankl, mas para poder cumprir, dar conta de cumprir com a tarefa exigida da vida para ele, né? Sem contar também a questão das exigências e os desafios que a gente vivencia no tocante também à nossa rotina e dinâmica pessoal, familiar, enfim, são muitas oportunidades, oportunidades que são confortáveis, oportunidades que nos agitam, e em todas elas, o que a vida espera da gente, como coloca o próprio Dr. Frankl, é uma resposta, é um posicionamento, é a nossa atitude. E eu agradeço mais uma vez o seu convite, porque é isso que a gente está realizando aqui hoje, numa situação tão antagônica em nossos tempos, nos comunicando com várias pessoas a partir das tecnologias que nos favorecem muito, para poder dizer que vale a pena responder sim à vida, apesar de qualquer circunstância que ela nos traga. É isso aí. Muito bom, muito bom. Diogo, acho que você toca um ponto enquanto você falava, né, da nossa história, né, como amigos, como estudantes da psicologia e da logoterapia, e essa percepção assim de que em alguns momentos nós podemos partilhar a vida de forma alegre, em circunstâncias pacíficas, saudáveis, de liberdade, de congressos, de encontros, de abraço, do calor humano, de momentos bons e tranquilos. E agora em momentos de crise. E Viktor Frankl, uma das coisas que me chama muito a atenção em toda a sua obra e na sua história pessoal, e procurando entender também um pouco desses escritos dele que vão surgindo, né, até hoje, como é o tema desse livro, né, dessa live de hoje, esse Sim, a Vida Apesar de Tudo, que ele 9 meses, 11 meses depois dele ser liberado do campo de concentração, quer dizer, tendo perdido os pais, tendo perdido esposa, tendo perdido amigos, tendo ele mesmo quase morrido em infinitas ocasiões, ele vai e ele fala de um ponto de vista, de um olhar sobre a vida e sobre o sentido da vida, que não é carregado de ódio, que não é carregado de ressentimento, que não é carregado de desespero. Esse é um grande legado, e que eu acho que cabe muito nessa reflexão de hoje, né, Diogo? Nesse mundo que nós estamos vivendo, nesse momento que nós estamos vivendo, se nós não interpretamos a situação da melhor forma possível, com essa percepção fina e apurada, nós podemos nos perder ou no desespero
ou no ódio, ou no ressentimento. Não é Sem verdade? sombra de dúvidas. E em outros aspectos que também Frankl discute na logoterapia e análise existencial, como, por exemplo, a posição fatalista perante a vida. A posição essa onde qualquer operação, ação, atitude diante da vida pode parecer invariável, pode parecer desnecessária. E quanto muitas pessoas, e às vezes até cada um de nós mesmo, diante de uma circunstância ou outra, intui no sentido inverso da possibilidade intuitiva do ser aquilo que é o exagero da circunstância no tocante ao desespero, né? Então, eu não vou conseguir, essa situação é mais do que eu posso, não vou ser capaz de passar por isso, não vou dar conta dessas circunstâncias, enfim, é a posição fatalista que é bastante delicada e pode inclusive se apresentar no modo de uma neurose fatalista, né, um fatalismo neurótico, melhor dizendo, como coloca o próprio Dr. Frankl, o quanto também que é muitíssimo delicado aquilo que diz acerca do totalitarismo, uma posição essa onde nós muitas vezes nos conformando à massa, nos conformando àquilo que as pessoas sugerem por conta dos seus comportamentos que seja feito, nós acabamos fazendo, repetindo, reproduzindo e na maioria das vezes podem ser condutas, podem ser comportamentos nada coerentes com a própria essencialidade e autenticidade do nosso ser, da nossa pessoa. É outro perigo que é bastante delicado para a gente poder dizer daquilo que toca o campo do enfrentamento das circunstâncias da vida, que é especificamente o conformismo. No conformismo, né, nós nos colocamos aí à disposição de fazer aquilo que as pessoas estão fazendo. Eu falei antes do totalitarismo, Ellison, eu estou Uhum. nervoso, eu estou emocionado, então eu troquei aqui um pouco as coisas, desculpem. Né? O totalitarismo é realizar aquilo que as pessoas estão dizendo que tem que ser feito. Né? E Exato. no conformismo, nós nos moldamos aquilo que, no geral, grande parte das pessoas estão realizando e deixamos também de perceber o próprio apelo da nossa consciência para poder corresponder com aquilo que é a exigência de cada situação. Então, É. conformismo, totalitarismo, a questão do fatalismo, como eu disse, que pode incorrer num fatalismo neurótico. Ainda Frankl traz uma questão delicada também, como um modo de adoecimento no contexto da massa, que é a circunstância do fanatismo, da posição fanática diante da É. vida, não para com a vida em específico, mas para uma série de propostas, contravalores, como nós também, né, atuando em Uhum. logoterapia e análise existencial discutimos, enfim. E o relevante de ver nisso tudo, aquilo que diz de alguns desses perigos, é olhando para a vida de Frankl, então nem entrando no mérito específico do psiquiatra, neurologista, né, do criador da logoterapia e análise existencial, do terapeuta que atuou, né, intensamente, professor, né, alpinista, caricaturista, enfim, né, autor de uma peça teatral. Frankl tem tantos desdobramentos da sua pessoa Exato. e olhando especificamente para a sua vida, para a sua biografia, como fica notório à medida que a gente vai estudando, conhecendo tanto mais o Dr. Viktor Frankl nessa vida que lhe cabe, o entrecruzamento profundo daquilo que é a resposta dele a uma vida, um cenário existencial de exigências que se apresenta totalmente exigente. E a obra dele, o primeiro livro dele,
logo, né, publicado logo um pouco depois da sua libertação pelos campos de concentração pelos quais passou, de fato traz essa preciosidade a partir da leitura e da experiência de encontro de um mergulho nessa vida que foi, digamos, chacoalhada, que foi, por assim dizer, tocada por tantas questões, buscando a superação de si mesmo, pelo autodistanciamento, pela autotranscendência. Então, essa obra é relevantíssima para a logoterapia e análise existencial como ciência, como referencial, marcado por uma cientificidade, por aspectos e aportes filosóficos e práticos, mas também é muito importante para nos ajudar a olhar para a nossa própria vida. E assim aprendemos a ser também, como a professora Marta tantas vezes nos, né, provoca e nos adverte, de aprendermos também a sermos logo viventes, né, para poder, como Frankl, agora eu vou arriscar um alemão, a Luana me ajudou, vamos ver se vai sair bem, bastante, né, para como Frankl poder dizer trotzdem ja zum Leben sagen. Apesar de tudo, dizer sim à vida. É o título original do primeiro livro de Frankl, né, em alemão. Meu alemão é mais ou menos assim, eu treinei. Sim. Enfim. Diante do meu conhecimento de alemão, está perfeita a sua pronúncia, Diogo. Que bom! Ô, Diogo, mas olha, há uma fragilidade nesse humano que, quando a gente olha o totalitarismo, né? Então, eu acho que Frankl ajuda a gente a pensar que, para se chegar no totalitarismo, já houve uma limitação, uma falência do sentido de ser da pessoa, né? Porque é isso que você está dizendo, essa consequência. Se eu não sei para onde eu vou, se eu não me conheço, se eu não sei quem eu sou, e se eu não conheço a minha essência e as minhas capacidades, eu posso estar à mercê do outro. E aí, buscando equivocadamente esse meu lugar, eu vou exaltar a figura de alguém, eu vou encontrar alguém para seguir, né? E é o contrário daquilo que ele fala, desse sentido do amar, por exemplo, não é? Então, o ser humano é aquele que encontra um sentido numa tarefa a realizar, né? Num Deus a quem servir ou numa pessoa a quem amar, né? Entre todas as outras possibilidades. Quer dizer, são todas atitudes que não são pacíficas. É o contrário do conformismo. Exatamente. Não é? E é aí que está a saúde e a possibilidade da saúde, inclusive em momentos de crise, inclusive em momentos de sofrimento. Né? Sim. Quando você traz esse apontamento, Ellison, para mim, se coloca bastante forte, né, e reconhecida a noção de autotranscendência, que é uma das potencialidades especificamente humanas, como o Dr. Frankl defende na logoterapia e análise existencial. Ou seja, a potencialidade que faz o ser humano ser capaz de se dirigir para além de si mesmo, se superando a si mesmo em busca de algo que é uma tarefa especificamente sua, né? E ou alguém a quem se dedicar pelo encontro genuíno, pelo encontro profundo. E na especificidade e dinamismo próprio, por assim dizer, da autotranscendência, emergem esses dois fenômenos que você colocou muito bem, que é a consciência, como também um recurso noético próprio da nossa humanidade, e o amor, que trata-se também de um fenômeno especificamente humano, específica e genuinamente humano.
fazendo um enlaço disso tudo, né? Tentando ajudar as pessoas que estão aí nos acompanhando com a questão da noção teórica e até do envolvimento prático e impulsionador para a gente partir desse ponto na vida, autotranscendendo, cada um de nós tem a grandíssima oportunidade humana de se dirigir para fora de si mesmo. E dirigindo-se para fora de si mesmo, não há totalitarismo que possa sucumbir à nossa humanidade. Quando eu me coloco para fora de mim, para além de mim, nesse movimento do existere, né, para fora, eu me coloco então a caminho de uma experiência que eu não sei nem como vai se compreender, configurar, se apresentar, mas é uma experiência na qual, como numa viagem, analogamente falando, a consciência é a minha companhia leal, é a minha acompanhante, é a minha guia, é a estrela do norte, como para o marinheiro, o navegante. E o amor é a certeza de que há alguém para quem eu posso me dirigir e desse alguém haverá, sem sombra de dúvidas, uma provocação para que eu seja cada vez mais eu mesmo. Então a consciência nos atrai para o sentido da possibilidade de sermos nós mesmos, humanamente, profundamente, pessoalmente, na nossa essência. Exato. E o Sim. amor abre em nós esse vão que é muito largo para que, conduzidos pela consciência, escutando a consciência e não o outro, possamos, no encontro com o outro autêntico e genuíno, perceber os recursos, as potencialidades que vão assim nos enredando num caminho bastante significativo, bastante importante, onde a vida vai se construindo. A dois, como coloca Frankl, quando define a questão do sentido do amor, ou na comunidade, esse cenário que é partilhado com base naquilo que toca o exercício dos valores, com base naquilo que toca a entrega, a partilha, a doação, inclusive o consolo, porque em algumas circunstâncias, se a gente não consegue oferecer algo mais imediato, não é porque talvez nem tenha condições, mas porque a consciência apela por um caminho de presença, o que conta muito é consolar. E consolar, muitas vezes, significa dizer, bom, não consigo nem imaginar o que se passa com você, mas eu estou aqui. Eu sei que você Exatamente. conseguirá ir adiante, porque eu acredito em você, eu olho para o seu ser, eu olho para a sua especificidade e sei que você é potencialmente capaz. E aí, se a gente for continuar, né? Se você não pausar, Ellison, eu vou, né? Fazendo uma aproximação à noção de consciência, desde as contribuições filosóficas de Hegel, Sim, Russell, a gente. Heidegger, né? As contribuições sobre o amor na logoterapia e É, análise existencial, sim, que são demandam da fantásticas. sabedoria filosófica de Max Scheler, de Gabriel Marcel, enfim, Rattenberg, filósofos esses, exato, né? Buber, é isso filósofos aí. esses que trazem aí a excelência do seu trabalho. Frankl recolhe essas proposições filosóficas e converte para a gente, por assim dizer, numa tradução que não é muito facilitada, porque ler as obras de Frankl exige bastante, mas toca, chega, esclarece É, essa especificidade do nosso ser consciente, ser para o encontro, porque sim. somos autotranscendentes, né? E Enfim. aí, de fato, né, Diogo? E é claro, se deixar, a gente vai até amanhã falando mesmo, porque a gente tem assunto e como psicólogos a gente gosta de falar desses assuntos, né?
Diogo, Exato. que riqueza, né? A minha conclusão da pós-graduação na PUC foi sobre o amor, o sentido do amor em Frankl. E Sim. aí eu expresso esse prolongamento dessa conclusão de curso no livro No Heróis da Nossa Existência. E tem uma das coisas que me chama muito a atenção é aquela percepção dele de que o amor não é um epifenômeno, como é compreendida para muitas linhas. Não é? Então, não, o amor, na verdade, é uma consequência da sublimação, é uma necessidade física que não, ele coloca de uma forma sublime esse amar como um fenômeno, como você bem disse, né, exclusivamente humano, e que então é o causador. É porque amamos e podemos amar que aí somos capazes de sublimar, de transcender também, enfim, de... Então, eu acho que essa percepção ela é muito importante para nós. E um outro ponto que eu acho que é importante dessa Sim, sua fala, essa como é denso a literatura de Frankl e é difícil ler, mas é densa a possibilidade de nós compreendermos um pouquinho do que é de fato viver, não é? Então, quando eu me pergunto, sabe, Diogo, né, como que a gente encontra na história figuras como o Viktor Frankl, como o próprio Freud, Adler, numa cidade só, uhum. né? Por que esses caras, o que fazia com que esses caras e vários outros, naquela pequena cidade de Viena, que já não era pequena na época, mas Sim, comparado com os nossos grandes centros hoje, então, como que nós, Diogo, a nossa sociedade não consegue, ou pelo menos nós não estamos conseguindo nutrir pensadores, criar pensadores como eram criados na Viena de 100 anos atrás? E como que isso faz falta? Porque por causa de percepções equivocadas do que é a existência humana, do que é a vida, nós chegamos ao ponto que nós chegamos em ver o sofrimento humano e as pessoas não saberem o que é o mais importante. E, infelizmente, muitas dessas pessoas estão à frente, são líderes sim, sim. sociais, e isso é muito triste. Falta, eu digo isso porque Frankl, ele oferece para nós também, como ofereceu no início, lá em 1946, para aquela população de Viena, que estava ali vitimada e sedenta de um norte ético. Frank oferece para nós hoje uma luz de como deve ser essa ética para analisarmos essa realidade que nós estamos vivendo hoje. Sim, há algumas controvérsias ou às vezes até mesmo confusões quando destacando a compreensão trazida por Frankl acerca da nossa humanidade, alguns leitores se equivocam dizendo que parece não haver um compromisso social apresentado por Frankl na própria proposta da logoterapia e análise existencial. E embasando-se em fundamentos muito pertinentes e profundos, sob o ponto de vista da filosofia, sob o ponto de vista da antropologia, sob o ponto de vista, inclusive, da ciência, Frankl, sim, traz para a gente uma reflexão de cunho social bastante pungente, gritante. Né? A gente precisa ir destacando nas vírgulas, nos intervalos das leituras, justamente aquilo que vai surgindo com essa convocação. E Frankl vai dizer, por exemplo, da questão dos valores, como nós já mencionamos, vai dizer, por exemplo, da questão específica da educação, vai dizer, por exemplo, da questão da massificação, vai dizer, por exemplo, de aspectos relacionados
ao estar em si e ao estar com o outro. Então, nós temos vários aspectos muito importantes que tocam uma reflexão, por assim dizer, do modo de ser sociedade, e eu vou colocar um adendo, né? Do modo de ser comunidade em nossos tempos, de estar, né, propriamente colocados, inseridos num cenário e numa circunstância, ou em diversas circunstâncias, onde nós podemos uns com os outros buscar esse sentido. Agora, tem algo que é bastante desafiador desde a época de Frankl e continua sendo para a nossa humanidade, quando eu digo não só a nossa humanidade pessoal, mas a nossa humanidade possível e compartilhada, que é a questão da afluência e da influência nas sociedades, né? E não vou dizer no singular, vou dizer no plural, das diversas sociedades, das diversas culturas. Frankl já referia à questão da sociedade de afluência, ou seja, aquele cenário compartilhado, aquele cenário social onde existem muitas vertentes que eliciam no ser humano uma série de reflexões para nortear ou sugerir nortes de sua vida. E, inclusive, essa perspectiva combina muito com uma das causas do vazio existencial, que é, em específico, a perda das tradições. Numa sociedade ou em sociedades marcadas por aspectos de muitas afluências, muita fluidez, melhor dizendo, nós temos aí uma apresentação contraposta em se tratando da realidade dos valores. E aí o ser humano já não sabe muito bem a quem seguir, a quem servir, inclusive nem sabe quem ele é em algumas das circunstâncias. Né? E em outro aspecto, como eu dizia, a sociedade marcada por influências, que nós vamos poder olhar um pouco para essa dinâmica a partir daquilo que o Dr. Frankl também apresenta como uma das causas do vazio existencial, uma outra causa, que é a questão da carência instintiva do ser humano. Né? Sob o ponto de vista filosófico-teórico, ele destaca que essa carência instintiva deve-se ao fato de o ser humano, diferente dos animais, não ter o instinto que seja ali suficiente para fazer de conta que não é com ele. Exato. E aí a influência vem e leva. Mas eu também defendo uma tese, Ellison, que quando Frankl fala da carência instintiva, na verdade ele está falando da carência de escuta da consciência. Porque a consciência é o nosso instinto humano. É absolutamente o instinto humano. Nenhum outro ser tem esse instinto. Somente nós. E se nós não escutamos a consciência, nós seguimos pela influência. E seguindo pela influência, o que é que pode acontecer? Vamos nos deparar com esse cenário onde existem estímulos dos mais variados e cada vez mais uma série de nomes, de propostas terminológicas, de, digamos, até vias de facilidades para o ser humano que estimulam, influenciam e novamente o ser humano se perde, não escutando o seu próprio ser, a sua própria consciência. Então, dois fenômenos complexos e bastante exigentes que tocam diretamente a questão do vazio existencial. E eu trouxe isso para a gente refletir um pouco, porque quando a gente fala de sociedades, não é possível falar de sociedades sem falar do vazio existencial. Porque, afinal de contas, o vazio existencial é uma expressão da neurose de massa. Exatamente. Eu acho que é muito belo e profundo isso que você está tocando, Diogo. Em um momento em que o mundo para se entender. E quando eu converso com os psicólogos
lá tanto daqui do Brasil como de outros países, né, nos vídeos que eu gravei com os psicólogos do Conselho Internacional de Psicólogos, inclusive está lá no YouTube, depois quem quiser dar uma olhada. É comum essa visão tanto na China, no Paquistão, em Nova York, na Holanda, esse mesmo sentimento de que a forma com que nós estamos vivendo a nossa vida hoje precisa ser repensada. Né? Então, eu acho que quando você toca nesse ponto que as sociedades, falar de sociedade, não é possível falar de sociedade sem falar do vazio existencial, por causa das neuroses de massa, eu acho que você está tocando no cerne do que nós estamos vivendo hoje. Então, esse ser humano que no mundo todo para e fica obrigado a ficar parado 2 meses, 3 meses, para onde vamos? Será que nós estamos conseguindo aproveitar essa oportunidade para de fato encontrar o sentido da nossa própria existência como pessoas, como indivíduo, e também o sentido desse monantropismo, né, que eu acho maravilhoso esse Sim, conceito que o sim. Frank fala, né, esse saber dessa humanidade única, porque se a possibilidade de vivermos a realização, que Franco fala e vai dizer, né, que esse amor é a quintessência da sabedoria, quer dizer, viver o ápice do que é ser humano é ter essa noção de que podemos, de fato, o caminho para essa grande realização passa pelo encontro com essas pessoas que formam essas sociedades, não é? E que Exatamente. nós temos a oportunidade de tocar em momentos singulares como esse mesmo que nós estamos fazendo aqui, né? Exatamente. A doutora Elizabeth Lucas, Ellison, que também estudamos, né, alguns dos livros, algumas das reflexões que ela apresenta, aluna do Dr. Viktor Frankl, enfim, que tem um caminho também muito relevante na construção da logoterapia e análise existencial, apresenta para a gente, em uma das suas obras, se eu não me engano, a obra Psicologia Espiritual, ou Psicologia a partir do Espírito, eu prefiro ir por essa tradução, né? Sobre a questão justamente eu vou chamar desse modo, tá? Da dualidade, embora não seja uma dualidade em caráter de rivalidade, mas do dinamismo dual, da polaridade do ser humano, quando a questão é em específico este estar integrado com os demais no mundo e ao mesmo tempo ser ele em específico o que é. Então, quando você coloca, né, acontece uma situação essa, a vida está tão acirrada, estamos no piloto automático, todo mundo correndo para lá e para cá, resolvendo ou tentando resolver um monte de coisas, vem um cenário como esse, marcado por uma pandemia e coloca-nos numa posição de reflexão. Agora já não é a hora mais de fazermos perguntas, mas escutar quais as perguntas a vida tem para a gente, tem para cada um de nós. E aí a doutora Elizabeth Lucas então vai colocar o seguinte: no cenário, no tocante à especificidade humana, existe, ao fenômeno humano, existe esse aspecto de uma polaridade que é o especificamente humano. E o especificamente humano, sob o ponto de vista até do monantropismo, é aquilo que me une a você, que une você a mim, que une nós dois a todas essas pessoas que estão com a gente aqui nessa transmissão, que une cada uma delas entre elas e com a gente. Enfim, essa especificidade humana é o que nos faz ser essa grande comunidade num contexto chamado, numa realidade chamada planeta Terra, em que comungamos uma série de desafios e uma série de conquistas e uma série de decepções, enfim.
Então, por um lado, somos especificamente humanos, e isso já é um dado, um registro muito notório para dizer daquilo que toca diretamente a nossa condição. Agora, por outro lado, existe um aspecto outro daquilo que é o campo da noeticidade humana, que é o aspecto da dimensão ou da realidade pessoal. Eu sou humano com você e com todas as pessoas que estão no planeta, marcado por esse momento num cenário de adoecimento e de exigências. Mas na minha circunstância como humano que sou, eu sou alguém chamado a uma tarefa específica. Há um dever marcado pela liberdade que me detém e que me amplia. E nesse ser livre, nesse ser responsável, é que eu cumpro a minha humanidade. Comigo, com você, com toda essa situação das sociedades e das culturas, inclusive com pessoas que eu nem conheço, não sei quem é, que estão no outro lado do planeta, mas que também, por assim dizer, estão ressonando comigo naquilo que é o especificamente humano e naquilo que é o especificamente pessoal. Então, o nosso embate saudável, a nossa tensão fecunda, é justamente essa: dar conta da nossa humanidade com os demais, mas também, ao mesmo tempo, dar conta de nós, dar conta de mim. E é assim que a gente vai respondendo à vida, para poder cumprir com a nossa tarefa existencial. É isso aí. E por isso que o Frank Sinatra tem razão, é por aí mesmo, né? Sim. Ô, Diogo, a Edvane, né, a minha esposa, Sim, ela está fazendo aí também uma pós-graduação na PUC do Rio Grande do Sul online, e ela tá ouvindo umas aulas aí com o, ó, o Goleman, o Daniel Goleman. Daniel Goleman, sim, inteligência Exato. emocional. Exatamente. E ele que fez o prefácio desse livro em inglês, da versão em inglês do Sim à Vida, apesar de tudo, do Frankl, né? E ele Exato. tá, uma das coisas que a gente estava comentando até na live de sábado, eu e a Edvane, que a gente tem feito uma live no sábado, falando para a família e tal, e a gente estava falando sobre esse neurônio espelho, que eu acho que é esse casamento da neurociência moderna com isso que Frankl falava e fala, né, nos seus livros, dessa unidade humana que você acaba de dizer. Quer dizer, os meus neurônios se conectam também com esse seu comportamento e lê esse modelo. E por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, abrir janelas, ajudar as pessoas a abrir janelas. Eu estou achando fantástico esse movimento que nós estamos tendo online, de inúmeros psicólogos, né, fazendo lives, né? A gente tem os grupos aí de WhatsApp e cada hora tem umas 500 lives acontecendo, porque eu acho que as pessoas estão ouvindo essas janelas de teóricos e viventes de um modo de vida que muitas vezes, infelizmente, não é privilegiado no debate da mídia, ou no debate político, ou no debate social, mas que deveria, porque esse ser humano, esse homem da rua a quem Frankl se dirigia, muitas vezes com seus escritos, né, ele tem sede dessas janelas serem abertas para ver, nossa, então eu posso pensar isso também, nossa, então é possível, né, termos essa percepção da vida, e no fundo, uma coisa que eu acho muito interessante imaginando esse leigo, essa leiga nos assistindo hoje, a que pese o nosso linguajar psicológico, né? Mas eu acredito que ela possa, o ser humano, acredito piamente nisso, quando percebe essas possibilidades,
ressoa nisso que você fala, dessa intuição mais profunda, que é a sua própria consciência. Porque no fundo, a gente sabe, né, Diogo? No fundo, cada pessoa sabe lá, nessa consciência afinada, qual é o certo, qual é o Isso. caminho, qual é o sentido. E isso Exato. é maravilhoso. É um dos aspectos muito caros, em minha opinião, apresentado pelo Dr. Frankl na logoterapia e análise existencial, é a questão justamente desta afirmação que nós somos consciência. É muito mais do que ter uma consciência, como, por exemplo, nós estudamos em propostas da psicologia da percepção, propostas da psicologia profunda, né? Muito mais do que ter uma consciência, nós somos consciência. E ser consciência implica, sem sombra de dúvidas, estar o tempo todo desperto. Desperto no aspecto esse de ler, perceber, conectar-se e realizar aquelas convocações diárias, os valores de situação, como também apresenta filosoficamente Max Scheler, nos enredos mais interessantes ou avessos da nossa vida, né? Sim, Então, o fato de sermos consciência nos coloca nessa situação registradamente humana, onde a intuição é uma parceira também muito relevante da nossa função de ser consciência, mais do que uma função ou faculdade, na nossa realidade potencial de ser consciência. Porque funções e faculdades vão ser outras coisas, né? Vão ser exato. outros aspectos aí de procedimento de execução. E esse tema na logoterapia e análise existencial, a consciência e a intuição, é um tema muito exigente, né, Ellison? Sim, Porque, às vezes, mesmo, por exemplo, num contexto de prática clínica, não sei se você já teve essa oportunidade, às vezes digo para o cliente, mas você precisa escutar a sua intuição. A sua intuição já está te mostrando o que é o adequado a ser feito. E aí, por conta justamente de uma compreensão do termo intuição, às vezes a pessoa entende que intuição é a mediunidade, a adivinhação, né? sim, Um sentido outro, né? Enfim, não entrando no mérito de desconsiderar propostas, inclusive aí de espiritualização que trazem essas prerrogativas, a intuição, como é compreendida na logoterapia e análise existencial, tem uma herança filosófica. E intuir significa capturar do mundo aquilo que já está no mundo. Desde o momento em que nós nascemos e chegamos aqui nessa realidade, o mundo está dado a nós. Todos os valores já estão aqui. E eu não estou dizendo de pré-meditação. Estou dizendo sim, daquilo que se apresenta como condição e oportunidade para que possamos, à medida que escutamos a consciência, a sua voz, a sua apresentação intuitiva, dizendo sim, né, eu aceito, eu me coloco nisso, eu decido e vou fazer isso, à medida que a gente vai se posicionando, então esse mundo que já é marcado por todos esses valores, vai propriamente nos compondo e sim, autenticando, né, o nosso sim, ser. Então, intuir não é adivinhar, intuir não é premeditar, desde aquilo que toca a nossa condição potencial como consciência que somos. Intuir é capturar o que já está no mundo. E o que já está no mundo? É o sentido. Só que a gente não para raciocinadamente para ficar pensando: será que o sim, sentido da vida é isso? É aquilo outro? Ou está acolá? Ou é o que está aqui? Não existe de imediato essa reflexão. A vida sim, vai
se apresentando no brinde de sentido que ela tem, à medida que a gente vive. E é vivendo Sim. que a gente descobre esse sentido. E é interessante, você me faz pensar também nessa fala de Frankl, que ela é muito diferente para nós que ouvimos a nossa sociedade atual, né, pós-moderna, enfim. Quando ele diz, olha, viva como se você estivesse vivendo pela segunda vez. Né? Porque o que a gente escuta é, ó, viva como se fosse, né, a última vez, viva como se fosse o último dia. Não, viva como se você estivesse vivendo a segunda vez. E eu acho que por onde você está tocando, que é esta consciência. Porque nós podemos, e muitos de nós fazemos isso, ir levando a vida, né? Meio empurrando a barriga e tentando nos esquecer de que somos parte dessa sociedade, dessa humanidade, e sem perceber, aprofundando o nosso vazio existencial, mas se vivermos como se fosse a segunda vez, a gente vai fazer diferente. A gente vai ter essa noção profunda, essa atenção com o agora, não é? Essa concentração nesse sentido afinado, né, do título do livro do Brusoni, né, o afinar a consciência. Sim, né? sim. Afinar Exatamente. a consciência. Exatamente. A importância de perceber que a oportunidade da vida se faz a cada momento, né, Elison? Como se fosse uma segunda vez. A cada instante, a vida vai trazendo oportunidades. A gente não percebe que está respirando. E estamos respirando. Se estamos respirando, estamos vivendo. Agora, quando o assunto é o campo da liberdade e da responsabilidade, quando o assunto é a dedicação do ser humano para buscar o sentido como resposta para os questionamentos da vida, é preciso que ele pare, sem sombra de dúvidas, e consigo mesmo faça uma visita aos seus departamentos essenciais e, enfim, se afirme naquilo que é a oportunidade nova que a vida traz. Cada instante a gente tem uma oportunidade nova. Cada instante a vida traz de novo para a gente essa oportunidade. Por isso, inclusive, Frankl vai afirmar na obra Psicoterapia e Sentido da Vida que a vida não é uma condição de alguma coisa apenas, uma mera condição, mas a vida é uma oportunidade para alguma coisa. Isso é fantástico, né, Diogo? Diogo, que privilégio, né, a gente poder conhecer Viktor Frankl. É um privilégio. Porque eu, pessoalmente, me vi muitas vezes em situações da minha vida, antes de estudar a própria psicologia, né? Estudar a psicologia nos ajuda a ampliar o olhar da vida. E eu me lembro de muitas situações em que eu abracei causas apaixonadamente, em que eu tomei partidos, em que eu fui polarizado, né? E encontrar o conhecimento, o questionamento, encontrar Viktor Frankl e essas reflexões que nós estamos fazendo aqui agora, nos permite perceber que é possível encontrar uma certeza interior, onde nós respondemos à nossa consciência e ficamos com essa consciência tranquila, à medida que a gente vai percebendo que somos agentes nessa sociedade, nesse mundo que a gente vive. Não estamos aqui de passagem, né? Nós estamos aqui nesse momento, nesse aqui e agora. E me lembro aqui também do Giulio Tononi, que é um psicólogo americano, que ele está advogando sobre isso, né? Quer dizer, se nós tomamos o tempo e o espaço como verdades
sobre as quais vamos construir, por que não tomarmos também a consciência como uma verdade sobre as quais vamos construir o conhecimento, né? Mas para dizer que estamos aqui de uma forma ativa, né? Exatamente. Diogo, Sim. Diogo, nós temos 5 minutos, Diogo, para nós encerrarmos esse momento que poderia durar 5 horas, pelo menos. Eu penso, Ellison, que nada melhor do que enlaçar esse nosso encontro com o próprio Dr. Frankl, trazendo para nós uma fala, uma narrativa que assim nos provoque ainda mais para aquilo que é próprio da inquietação, da realização de sentido, escutando a nossa consciência, né? Então, lá na página 102 do livro Em Busca de Sentido, essa obra que motivou o nosso encontro de hoje, ele escreve o seguinte: precisamos aprender e também ensinar as pessoas em desespero que, a rigor, nunca e jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim exclusivamente o que a vida espera de nós. Falando em termos filosóficos, poder-se-ia dizer que se trata de fazer uma revolução copernicana. Não perguntamos mais pelo sentido da vida, mas nos experimentamos a nós mesmos como indagados, como aqueles aos quais a vida dirige perguntas diariamente e a cada hora, perguntas que precisamos responder, dando resposta adequada, não através de elucubrações ou discursos, mas apenas através da ação, através da conduta correta. Em última análise, viver não significa outra coisa, senão arcar com a responsabilidade de responder adequadamente às perguntas da vida, pelo cumprimento das tarefas colocadas pela vida a cada pessoa, pelo cumprimento da exigência de cada momento. That's life. De fato, é uma revolução copernicana essa verdade, né, Diogo? Não dizer para a vida o que você quer, mas responder, né? Dizer, né? E aí, vida, né? O que você quer de nós? Isso é transformador. Exatamente. Diogo, olha, Diogo, estou muito feliz de novo, né, com esse nosso encontro. Passar aqui umas mensagens para o pessoal que está assistindo. Na quarta-feira eu vou fazer uma live com a Aziza Fernandes, que é uma cantora, uma pessoa cheia de vida. Vamos falar da depressão à ascensão. Segunda-feira que vem, Diogo, sabe com quem que eu vou conversar? Conta. Eu vou fazer suspense. Com Cláudio Cláudio Garcia Pintos. Pintos. O nosso querido mestre de Buenos Aires. Exato. E hoje eu convidei a Marta Iglesias e ela aceitou, viu? Vou marcar Que a data com ela. maravilha! Legal, né? Olha aí, maravilhoso. Vou falar com o Sam também, o Sam Cyrus, no dia 10 e com quem mais? O Cruyff, no dia 15. O Paulo Cruyff no dia 15. Perfeito. Diogo, muitíssimo obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Posso aproveitar também para convidar o pessoal. Por favor. Você, como um caro e querido amigo, me chamando para essa conversa e esse encontro, oportunizou tudo isso, a quem agradeço muito, as pessoas que estão aí com a gente. No dia 15, eu vou estar com o Sam Cyrus, fazendo também um encontro com ele pelo Instagram. Logo Legal. aí na página, pelo Instagram, vai ter a divulgação. No dia 24 de junho, com o Alisson, com a Blay, também fazendo uma transmissão para a gente trazer algum tema pertinente a partir da logoterapia. E eu convido o pessoal a seguir a página profissional Diogo Correia Logoterapia no Instagram, Vou deixar canal aqui do YouTube, né,
Dr. Diogo Arnaldo Correia, para acompanhar os vídeos que estão lá sendo, né, colocados Valeu. para, enfim, ajudar as pessoas, né? Maravilha. Obrigado, Diogo. Tá Muito faltando cinco obrigado você. segundos. Vou Um deixar abraço aqui. enorme.